E eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho. Então, pessoal, sejam todas, né? Só tem mais mulheres, como sempre, sejam todas bem-vindas a essa live extra. Com essa convidada que é muito querida, que foi um presente que eu conheci por meio de uma outra amiga querida, que é a Lilian. Acho que a Lilian podia também, né? Que tá com o bebê pequeno, mas de repente ver se ela... que tá com um bebezinho pequena. Acho que seria bom, nem que fosse 10 minutinhos com Lilian também. Mas a Lilian me apresentou a Renata no projeto que nós participamos juntas. Deixa eu ver se eu trouxe. Não, deixei o livro lá no escritório, que é o livro Empreendedorismo para Coaches. Que a Renata... olhando aqui, mas eu também tô sem ele. Eu não sei qual faceta que ela vai apresentar, porque ela é mãe, empreendedora, advogada, professora universitária, trabalha com inteligência emocional, que é o que a gente vai focar aqui. Então, ela vai, né, apresentar esse lado. E, enfim, empreendedora, não sei se eu já falei. E ela participa do Empreendedorismo para Coaches, que inclusive estamos fazendo juntas, em breve vocês vão saber as novidades, que é um workshop com algumas das autoras do livro Empreendedorismo para Coaches. Vai ser um workshop para quem pensa em empreender ou quem já está empreendendo. Mas o nosso foco aqui, né, o projeto Go On, é um projeto que é apoiado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e pelos USBA, eu falo USBEA, que é mais fácil, que é a Associação dos Alumni dos Estados Unidos, e eles apoiaram justamente nessa época de crise, nessa época que nós estamos enfrentando, que não tem novo normal, coisa nenhuma, ainda não tem nem novo nem normal, mas enfrentando a questão das nossas emoções, né? Então, quando falo emoção, já passou, acho que, espero eu ter passado muito o tempo de a gente achar que é bobagem, não é só coisa de mulher, mas realmente coisas que todos nós estamos enfrentando com aulas online, com incertezas, com insegurança, com crise, com desemprego, com tudo mais. E na semana passada, dia 23, a semana passada, nós falamos um pouco das nossas forças de caráter e virtude. Quem quiser acessar todas as lives, elas estão no meu canal no YouTube, Solimar Silva, é aberto. O projeto é gratuito, então quem se inscreveu para assistir a essa live da Renata, amanhã a gente vai mandar um recadinho. Se você quer participar do projeto, que a gente coloca vocês gratuitamente no grupo onde está acontecendo, que é no Google Classroom. E é totalmente gratuito, então tem as lives que estão indo para o YouTube, mas tem mais coisas acontecendo dentro do grupo, tá ok? Então, essa live vocês vão ter acesso já a partir de amanhã, já deve estar lá no canal. E o da semana passada, que está lá, tem inclusive o link para o teste, né, voltado para dos pesquisadores da Universidade de Pensilvânia, principalmente Martin Seligman, que é o que estuda, quer dizer, um dos estudiosos da psicologia positiva, e tem um teste lá para vocês conhecerem suas forças. A anterior a essa, né, há quase um mês, foi sobre os sabotadores. Então, quem quiser conhecer sabotadores, depois forças, e entramos um pouquinho na palhinha da inteligência emocional, que hoje a gente vai aprender bastante com a Renata. Então, Renata, apresente-se, fica à vontade, o tempo é seu. Eu tô com papel e caneta, como sempre, que eu te digo, para colher cada palavra sua. E muito, muito obrigada por você estar sendo generosa, oferecendo seu tempo e estando aqui com a gente. Eu vou parar de compartilhar, para você poder ver todo mundo, mas muito obrigada. Ah, tá ótimo. Então, mais uma vez, eu também agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês. Agradeço a todas vocês por estarem aqui também, despendendo um pouquinho do tempo de vocês, né, para juntas a gente tentar fazer aqui um bate-papo e aprendermos juntas, né? Eu costumo dizer que sempre a toda aula, toda palestra que eu dou, eu acho que eu sou a mais beneficiada, né? Porque eu sempre aprendo também muito. E eu gosto também de sempre dar os meus próprios exemplos, né? Então, a partir do momento que a gente dá os nossos próprios exemplos, a gente às vezes bate aqueles insights, né? Porque nos acontecimentos do nosso dia a dia, às vezes eles acontecem e a gente não para refletir sobre eles. E quando a gente fala sobre eles, a gente já está dando o primeiro passo de reflexão do que está acontecendo com a gente. Então, uma das dicas que eu dou é falar sobre os seus sentimentos, falar sobre os acontecimentos. Vocês têm costume disso? De falar? A gente costuma dizer, quando a gente fala de pilares da inteligência emocional, um dos pilares
é justamente a gente saber reconhecer as emoções e descrevê-las. E muitas das vezes a gente tem muita dificuldade de descrever as nossas emoções. A gente sente. Às vezes a gente nem percebe o que está sentindo, né? Isso é um passo atrás. Então, às vezes a gente passa despercebido do que a gente realmente está sentindo. E às vezes a gente reconhece o que está sentindo, mas a gente não sabe descrever. E esse trabalho de falar sobre o acontecimento acaba que nos ajuda a descrever a emoção, porque a gente começa a refletir sobre isso. Então, voltando aqui ao iniciozinho que eu estava dizendo, que eu normalmente me considero a maior beneficiada justo por isso, porque como eu dou os meus próprios exemplos, então, na hora que eu falo sobre isso, eu estou fazendo esse trabalho também, né, de autoconhecimento e de desenvolvimento de inteligência emocional. Então, mais uma vez, agradeço aqui, vou iniciar. Meu nome, vocês já sabem, é Renata Jaber. Como a Solimar já fez aí uma apresentaçãozinha inicial, então não vou com grandes delongas. Quem quiser me conhecer um pouquinho melhor, conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho, vai lá na minha rede social, no Instagram, é @cantinhozen.rj. Então, eu acho que o mais importante é a gente ter esse contato aqui. Renata, a pessoa Renata, eu sou mãe, tenho uma filha de 2 anos e 3 meses, tenho um marido e trabalho. Então, eu acredito que muitas de vocês estão identificadas aqui, né? Que somos mulheres batalhadoras, que trabalham, ou donas de casa, que fazem os próprios trabalhos dentro de casa. Enfim, que estamos aí no dia a dia, nesse momento de pandemia, que nos vimos numa situação jamais imaginada, né? E tentando reaprender, né? A lidar com as situações, com as circunstâncias e com as emoções. Então, dito isso, essa breve introduçãozinha, o nosso tema de hoje é emoções básicas para a vida, né? E reaprendendo a arte da autorregulação. Então, assim, a primeira pergunta que eu vou fazer, que eu achei até bem interessante, porque quando eu estava divulgando esse workshop, uma das primeiras perguntas que me fizeram é: o que é autorregulação? E eu falei assim: opa, boa pergunta. E aí eu devolvo essa pergunta para vocês, né? Vocês, se não quiserem, não precisam responder, mas assim, reflete, o que é autorregulação? E aí eu vou usar aqui para responder para vocês o que eu respondi lá quando me perguntaram. E eu fiz na verdade, eu fiz algo assim muito interessante que foi como se fosse uma metáfora, né? Mas não é tão metáfora assim. Mas eu dei o seguinte exemplo. Quando a gente é criança, quando a gente é bebezinho, bem bebezinho, nós choramos porque temos fome. Né? Então, o choro demonstra que tem fome. E a mãe vai, se for o peito, dá o peito, se for o leitinho na mamadeira, dá o leitinho na mamadeira. Mas o interessante é que quando a criança se sacia, ela larga. E nós, como mães, sabemos que ela está saciada. Né? Então, o choro indica fome e a recusa fala assim: olha, não, está saciada. Isso é uma autorregulação natural da criança, né? Então, olha como que o nosso organismo é perfeito, né? Nossos mecanismos fisiológicos, eles funcionam perfeitamente, principalmente quando crianças, né? Só que o problema é que ao longo da nossa vida, o que a gente fez? A gente desregulou. E na maioria das vezes, é a própria educação que a gente recebeu. Hoje em dia, a gente fala muito de educação positiva, né? Então, educação democrática, educação positiva, que é justamente isso. Na verdade, os pais, e aí fica a dica para quem tem filho pequeno, principalmente, prestar atenção nessas coisas para não desregular a criança. E aí eu vou seguir no exemplo. A criança, um pouco já maiorzinha, ela está comendo. Às vezes, naquele dia ela não está com muita fome. Então, ela não quer comer o prato inteiro. O que a gente faz? Empurra a comida para a criança. Ou pior, e aí eu me identifico nisso.
Põe a telinha celular para ela ir comendo distraída, enquanto ela assiste o celular, ou televisão, seja a tela que for. A gente faz isso. O que a gente está fazendo? Desregulando. Porque se a criança naquele dia ela não está com muita fome, tudo bem, gente, faz parte, é o organismo dela não está com muita fome naquele dia. Ou então, se é uma criança que não come muito, que come pouco, você está o quê? Incentivando ela a comer mais do que ela realmente seria o natural dela comer, né? Então, a gente faz isso o tempo todo. Outro exemplo que eu gosto muito é a criança cai no chão. Esse eu já estava expert, aí eu já tinha ensinado para o meu marido. A criança cai no chão. O que normalmente você faz? A criança começa a chorar. Ah, não é nada não, já passou. O que você está fazendo? Ensinando a criança que chorar é feio. Você está ensinando ela a reprimir aquele choro. Ou não dar bola. Ah, já passou, não é nada demais não, que besteira isso. Ou então, para de chorar, menino, que besteira, para de chorar. Então, todas essas questões, e quando eu falo isso, gente, não é para a gente ficar culpado pela forma com que a gente cuidou das nossas crianças, porque todos nós fomos cuidados dessa forma, educados dessa forma, e estamos aqui, sobrevivemos. Mas o que eu quero dizer com isso é que hoje em dia tem esse forte movimento de educação positiva, justamente para mostrar isso, que assim, deixar o ser humano, principalmente o ser humano em desenvolvimento, se viver naturalmente, né? Então, hoje em dia, se a minha filha é uma criança saudável, que se alimenta bem, na maioria das vezes, come todos os tipos de comida, se um dia ela não quer comer, ok, deixa, ela não vai, um dia que ela não comer, ela não vai ter problema. Né? Então, agora eu já estou aprendendo com relação a isso. Eu já não ponho mais as telas para ela, né? Para ela ter que comer distraída. Porque com isso, e isso é uma coisa que eu também gosto muito de falar, é a questão da alimentação consciente. Então, por exemplo, eu acredito que aqui a maioria deve se alimentar assistindo uma televisão, ou hoje em dia mexendo no celular ao mesmo tempo. Trabalhando e comendo, às vezes não tem tempo para dar aquele intervalo no trabalho, aí trabalha e come ao mesmo tempo. E o que você está fazendo com isso? Se desregulando. Porque você deixa de dar aquelas pausas para você fazer, para você prestar atenção no que você está fazendo, na forma com que você está se alimentando, até quando você se sente saciado, né? Então, isso tudo são questões que têm a ver com essa autorregulação. Então, eu acho que eu consegui, assim, de uma forma bem simples, né? E um pouco de metáfora, mas um pouco da vida real mesmo, porque essa desregulação nossa, hoje, nós, agora, na cidade, essa nossa desregulação veio muito da educação que a gente teve, desde pequeno. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu, na maioria das vezes, reprimir as nossas emoções, não dar bola para as nossas emoções, ou fazer coisas automatizadas, né? Então, muitas das coisas que nós fazemos no dia a dia, a gente faz de forma totalmente automática, né? Coisas bobas mesmo, como escovar uns dentes, automatizado. Mas já experimentou escovar os dentes de forma consciente, prestando atenção no que você está fazendo? Ou, às vezes, no dia a dia, com os nossos relacionamentos mesmo, meu marido vem falar alguma coisa comigo, eu respondo a ele, tá, não sei o que, tá, tudo certo. Aí depois eu me esqueço. Eu não me lembro que eu falei com ele. Por quê? Porque a minha resposta foi automática, automatizada. Eu não prestei atenção no que eu estava fazendo. Ou então, o que é pior, e é isso eu falo bastante, eu até que tenho uma escuta boa, assim, uma escuta ativa, né? De quando a pessoa está falando comigo, eu realmente escuto o que ela está falando. Isso é atenção plena no que a pessoa está falando. E isso eu costumo dizer também, é um dos pilares da inteligência emocional, que é a empatia, né? E aí isso eu falo muito com meu marido. Quem conhece aqui o meu marido vai até dar risada. Porque ele é tão acelerado, e ele tem a mania de ver 1000 coisas ao mesmo tempo, e aí várias pessoas vão se identificar aqui com ele. Então, quando eu estou falando com ele,
ou às vezes até no trabalho, eu já falei isso para ele, que ele às vezes perde um negócio ou perde alguma questão importante profissionalmente por causa disso. Porque ele está o tempo todo, então ele não escuta direito o que a pessoa está falando. Ou ele escuta alguma parte do que a pessoa falou e já está pensando na resposta, né? Só que ele deixou de ouvir várias outras coisas. Então, a resposta dele vai ser completamente, muitas vezes, completamente dissociada da conversa. Então, eu tô falando que quem conhece aqui vai rir, porque às vezes sabe que do nada ele dá uma resposta: oi? Como assim? O que você tá falando? Você não ouviu o que eu disse? Então, isso acontece muito, né? Quando a gente não presta atenção, então, até nos relacionamentos, essa questão também acaba influenciando. E aí, voltando, então, um pouquinho para essa questão das emoções básicas e da autorregulação, na verdade, é exatamente isso, é saber que a natureza é sábia, né? Então, é ter a certeza que o nosso organismo, ele tem esse poder de se regular. Agora, vocês podem estar perguntando o seguinte, tudo bem, mas nesse momento que eu já me desregulei, eu já não consigo ter, o meu organismo já não funciona de forma tão regulada. Como fazer, né? Existem os passos da autorregulação, né? Então, eu gostaria de colocar aqui, em Solimar, eu consigo colocar o slidezinho? Sim, tá para você compartilhar sua tela. Tá, então deixa eu ver aqui, só um minutinho. Gente, desculpa, porque... É engraçado, eu não tô achando. O botãozinho verde lá embaixo, Share Screen. Fui no Share. Peraí, deixa eu... Foi? Tá na sua tela do Zoom. Você quer um PowerPoint? Aí a sugestão abri-lo. Aí depois você clica nele. Peraí, então, gente. Eu acho que porque ele já estava aberto. Mas deixa eu ver se por acaso ele fechou. Peraí. Acho que agora foi. Sim. Entrou? Sim, só F5. Peraí. Eu apertei o F5, mas não foi, né? Não, só tá parte dele. De repente, clicar em apresentação, naquele desenho. Foi. Ah, tá, já sei. Pronto, agora vai. Isso foi. Pronto. Peraí, desculpa, gente. Então, olha só. Isso aqui eu trouxe só para vocês terem noção o que são os pilares da inteligência emocional. Vocês estão vendo? Aí, na verdade, olha só o tema de hoje. O tema de hoje é só uma característicazinha pequenininha, que é a percepção das emoções. Vocês estão vendo? Então, são 4 pilares da inteligência emocional, tá? Autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social, né? E dentro da autoconsciência, nós temos essas 3 características, né? Então, claro que a gente acaba... Eu costumo dizer, quando eu dou uma aula dos pilares de inteligência emocional, eu costumo dizer que é uma escadinha, né? Na verdade, não adianta você achar que você vai ter empatia emocional, por exemplo, se você não tem autoconhecimento. Entende? Então, eu costumo dizer que é uma escadinha. Então, como eu estou falando de percepção das emoções, é claro que eu estou falando de autoconhecimento antes, porque você já subiu o primeiro degrauzinho. Então, para você começar a perceber as suas próprias emoções, a se sintonizar, reconhecer elas, você precisa ter esse autoconhecimento, né? Fazer esse olhar para dentro. O autoconhecimento nada mais é do que esse olhar para dentro. Olhar quais são as suas forças, quais são as suas características, quais são as suas limitações. Fazer essa autorreflexão, essa autoanálise, né? E aí, quando você passa para esse segundo degrauzinho, que é a percepção das emoções, a partir disso, desse autoconhecimento, é perceber
prestar atenção nas suas emoções, perceber o que cada qual significa, né? Então, basicamente é isso. E aí, deixa eu passar aqui, que aí vem aonde eu gostaria de chegar, que é na roda das emoções. Olha que bacana, gente. Mas, antes de falar dessa roda das emoções, eu queria falar desses passos da autorregulação, porque a gente vai trabalhar no finalzinho. Deixa eu ver, peraí. Como que eu volto aqui? Peraí. Foi, Solimar? Eu voltei? Você saiu da apresentação, é isso que você queria? Isso. Que aí Tá depois a eu tela entro azul para a novamente. gente aqui, sua tela, sua área de trabalho. Não sei por... Bom, então eu vou entrar novamente na apresentação. Entrou na apresentação? Sim. Da Petrobras, é isso? Não. Mas que eu acho que são os mesmos slides. Peraí. Eu acho que agora foi. Só que eu queria... Pronto. Acho que agora foi, né? Vocês estão vendo. Os pilares da É, inteligência emocional na isso, liderança. Né? Que depois eu vou lá para a roda, que aí é a roda que eu gostaria de finalizar. Vocês desculpem, tá, gente? Essa tecnologia aí para mim... É ao vivo, é assim mesmo. É, ao vivo... Mas tudo bem. Então, o que acontece? Então, eu falei aqui para vocês entenderem, se situarem onde vocês estão. Vocês estão nesse pilar da autoconsciência, né, na percepção das emoções, né? E quando a gente fala de autorregulação, de reaprender a se autorregular, tem todo um passo a passo, né? E o primeiro passo seria justamente você aprender, reaprender a se reconhecer, a reconhecer as suas emoções, a perceber essas emoções. E aí, quando eu falo isso, é assim, perceber essas emoções sem julgamento, né? Então, assim, as emoções, ela não é boa ou é ruim. Assim, na verdade, elas servem, é uma reação do organismo, né? Então, elas servem para nos mostrar alguma coisa, né? Nos ensinar alguma coisa, nos dar um alerta, né? Nos dar um sinal. Por isso que eu gosto muito de dizer o seguinte: precisamos estar atentos aos sinais do nosso corpo, né? Aos sinais que o nosso corpo quer nos demonstrar. Então, o primeiro passo seria justamente essa característica desse pilar da autoconsciência, que é a percepção das emoções. E aí, vai algumas perguntinhas para vocês. Vocês têm o hábito de escrever sobre as suas emoções? Porque no início eu até falei assim, olha, a gente tem dificuldade, né, de falar sobre as emoções. Então, assim, escrever as emoções, investigar o que é aquela emoção, porque às vezes você tem uma emoção bem específica, que você até consegue identificar, mas você não sabe qual é a causa dessa emoção. Ela pode ter uma causa. Então, às vezes você se sente, sei lá, rejeitado, essa rejeição ela pode vir lá no fundo ou de uma raiva ou de um medo, né? Então, isso é muito interessante, que é o que a gente vai trabalhar na roda das emoções. Então, o exercício que eu faço aqui com vocês é assim: eu gostaria que vocês pensassem em algum acontecimento, e esse acontecimento, o que vier primeiro à sua cabeça, né? Pode ser um acontecimento que ocorreu hoje, ou ao longo da sua semana, ou alguma coisa assim que talvez seja o que veio primeiro na sua cabeça, né? E aí vou até pedir para você se escrever, para você se lembrar, e tentar descrever
qual foi a emoção que você sentiu com esse acontecimento. Então, se você tiver papel e caneta, você coloca o acontecimento, nem que seja uma palavrinha que vai te fazer lembrar o acontecimento de hoje, dessa semana, ou algo que de repente ainda está bem vivo na sua memória e por isso que você acabou se lembrando de primeira. E aí tentar descrever. O que você sentiu? E aí, gente, vamos aqui falar quais seriam essas emoções básicas, né? Vocês sabem dizer quais são as emoções básicas? Solimar tá com uma carinha. A professora se olhando, a primeira live, faz um tempinho. A gente trabalhou as 5 básicas, tá? Foi? Perfeito. É mais ou menos o que o José Marques também trabalha, só para você ter... Então, o Paul Ekman, né, que é o José Roberto Marques trabalha, na verdade, ele pega... Porque o Paul Ekman, se você for... Ele fala de 7 emoções básicas, tá, gente? Ele fala da alegria, da tristeza, do medo, do nojo, da surpresa, da raiva. E aí, isso até 70 eram 6, né? Até 1970 eram essas 6. E aí, em 80, ele acrescentou o desprezo, tá? E aí, bom, falei aqui, alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, surpresa e desprezo. São as 7. O José Roberto Marques, ele trabalha com alegria, tristeza, medo, raiva e afeto, né? Ele coloca o afeto. Mas, gente, isso aqui é só, digamos assim, uma configuração para a gente ter uma noção, tá? Então, você pode trabalhar com 7, você pode trabalhar com 5, você pode trabalhar com 6. As principais mesmo são essas que são as 4, né? Que você vê que está em todas as classificações, que é alegria, tristeza, medo e raiva. Né? Então, seriam essas as emoções básicas. E são essas as emoções que normalmente a gente acaba reprimindo, né? A gente finge que não está ali, né? A gente às vezes sente uma raiva, mas a gente não quer dizer que está sentindo a raiva, né? Então, é bem por aí. Então, nesse exercício, tenta se recordar, já que a Solimar deu essa primeira aula, tenta se recordar do que você aprendeu nessa aula. Quem está assistindo hoje pela primeira vez, então eu recomendo ir lá nessa primeira aula da Sol. E aqui você, claro, isso aí é completamente... você consegue descrever, dizer, foi raiva, foi um medo, isso que você... Esse acontecimento. Te trouxe o quê? Tentar descrever isso, pelo menos se você não conseguir... Oi? Alguém falou aí. Se você não conseguir colocar alguma dessa emoção básica, mas pode colocar a característica que te vem à cabeça, que é o que você sente, né? Então, faz isso. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo é a aceitação das emoções, tá? Então, nesse passo, tem muito do que a gente chama de resiliência. E quando a gente fala de resiliência, eu gosto muito de dizer que resiliência não é acomodação, né? Para as pessoas não confundirem. A resiliência é você aceitar o que você não pode mudar, o que não está ao seu alcance, né? Então, você tem aquela adaptabilidade, né? Você aceita o que não está no seu alcance de mudar, mas, ao mesmo tempo, você não fica naquela comodidade, né? Você se acomoda, mas você não entra em comodidade. Você se acomoda com o que não pode mudar, porque você se adapta, mas você também corre atrás de mudar o que está ao seu alcance, né? Então, você não fica naquela comodidade. Então, quando a gente fala de aceitação das emoções, é muito isso. Eu acabei de falar da raiva. A gente não gosta de dizer que sente raiva, né? É feio sentir raiva. Mas por quê? Né? Porque, assim, isso é até o terceiro passo, mas a raiva, ela tem um lado positivo, né? Então, o que não é bacana é, na verdade, a gente sentir e jogar
em cima do outro toda aquela expressão negativa, né? Então, esse é o lado negativo da raiva, né? Então, o que não é bacana para se viver em sociedade, de uma forma... Eu falo muito da espontaneidade educada, que é você ser espontâneo, mas ser educado ao mesmo tempo. Você ter empatia com as pessoas, né? Então, você pode, por exemplo, se você sentiu raiva por quê? Você não gostou, foi um obstáculo, você não gostou de alguma coisa que alguma pessoa te fez ou algum acontecimento te trouxe. Então, isso te deu aquela raiva. Mas o que você pode fazer? Você pode transmutar essa raiva. Então, eu costumo dizer que eu gosto muito de um exemplo que eu dou, que um dia eu estava passeando na ciclovia com a minha filha no carrinho e o meu cachorrinho. E assim, normalmente eu faço... Eu não, né? Eles fazem o maior sucesso. E aí, eu estava passeando, até que veio uma pessoa de bicicleta e falou um monte de impropérios, falou, da próxima vez você leva o seu cachorro arrastado. Não sei por quê, ela achou porque ele estava andando de boquinha aberta, então ele achou que ele estava cansado. Ela achou, eu acho, que ele estava cansado. Enquanto todas as outras pessoas passavam e falavam, ai, que bonitinho, não sei o quê. Essa pessoa, porque talvez estava de mal com a vida, por algum motivo, a gente costuma dizer que todo julgamento uma confissão, né? Na verdade, todo julgamento é uma confissão nossa, porque a gente só enxerga o que nos desagrada no outro ou em alguma situação, normalmente é algo que foi o que nos chamou atenção, né? Então, se nos chamou atenção, aquilo nos incomodou de alguma forma, por quê? Então, a percepção dela estava na visão dela, né? No mundo dela, no mundo interior dela. E aquilo me deu raiva. E aí ela passou, e aí ela fez a volta, e ela, quando voltou, ela ainda falou mais algumas coisas. E eu, numa situação, talvez uma situação normal, eu fiquei com muita raiva, e talvez eu teria jogado todos os impropérios de volta. Tá pensando o quê? Vai... E entraria naquela energia dela, né? Mas eu não fiz isso. Eu simplesmente respirei, e aí eu gosto de dizer que é a pausa do copo d'água. E aí, então, aqui nesse segundo passo de aceitação das nossas emoções, vem muito disso, de repente você fazer aquela pausa da respiração consciente, se você não tem um copo de água para beber, engolir um pouquinho a saliva, respirar e pensar. E aí muitos de vocês podem estar pensando, então a Renata toliu, né? Tipo, ficou com aquela raiva presa dentro dela, o que não é bom. A ideia aqui não é você prender, você tolir, né? O que a gente também foi muito acostumado a fazer, né? A ideia aqui é transmutar. Então, quando ela passou novamente, falou novamente em impropérios, eu virei para ela e falei assim, um ótimo dia para você também. Mas, gente, isso não foi deboche, tá? Foi genuíno. Eu fiz de uma forma tão genuína e coloquei aquilo para fora que eu consegui transmutar toda aquela raiva que eu estava sentindo dentro de mim. E eu não tenho vergonha de dizer que eu fiquei com raiva, mas eu consegui botar para fora e, sinceramente, eu desejei para ela um dia maravilhoso, porque eu pensei assim, cara, vou ver se eu consigo mudar a energia dessa pessoa, porque, coitada, ela está numa energia muito ruim. Agora, se eu tivesse xingado de volta, provavelmente eu ia entrar na energia dela. Né? E aí depois ia me arrepender, depois ia ficar mal o dia inteiro. Então, quer dizer, o que eu digo aqui nessa aceitação das emoções é isso, é aceitar, né? E reconhecer que sentiu, não ter vergonha de sentir e tentar transmutar. A transmutação nem sempre é fácil, né? Então, quando é numa situação assim, muito repentina, eu diria que para vocês fazerem esse trabalho, né? Tudo um trabalho, é um processo de respiração consciente, de tentar se acalmar, de tentar não dar uma resposta imediata, né? Agora, em muitas situações da nossa vida, a gente também não está numa situação assim, tédio a tédio, né? Então,
você consegue, de repente, fazer outra coisa em que você vai poder soltar essa energia da raiva. Porque a energia da raiva é uma energia vibrante. Então, é uma energia de produção também, sabe, gente? Então, assim, você pode usar essa energia para fazer alguma coisa, para produzir, até para fazer uma atividade física que exige esforço físico, então você coloca para fora aquela energia. Então, a ideia aqui nesse segundo passo é isso, é reconhecer, aceitar e transmutar. Essa transmutação, ela pode ser fazendo uma outra atividade que te ajude a transmutar ou fazendo esse exercício, né, de respiração consciente, se for algo que você, né, é o exercício ou da respiração consciente ou do copo d'água. Se você tiver um copo d'água, você bebe um copo d'água antes de responder, tá? Então, a gente passa aqui para o terceiro passo. Aí, o terceiro passo, ele seria a integração do lado positivo das emoções. E aí, já falei um pouquinho aqui da raiva, que seria exatamente isso, a raiva. Então, assim, gente, eu não estou falando que a raiva é negativa. Eu estou até demonstrando o lado positivo da raiva. Acabei de falar que a raiva serve para a gente sair da nossa zona do conforto, canalizar a energia em algo produtivo. Então, ou você faz uma atividade física, gasta energia com alguma coisa. Eu, por exemplo, quando estava com alguma raiva, alguma coisa assim, eu ia fazer exercício físico. Quando eu voltava, eu tinha até insights assim para trabalhar, ser mais criativa. Então, assim, realmente funciona, né? Aí a gente tem a tristeza. A tristeza, ela é aquela energia baixa, né? Quando a gente tá desanimado, não tem disposição, né? Tá com a disposição um pouquinho mais baixa. Mas aí, gente, o lado positivo da tristeza é para a gente treinar a nossa capacidade de resiliência, que eu acabei de falar aqui, né? Treinar a capacidade de resiliência, valorizar os momentos agradáveis que a gente tem. Então, assim, se a gente só tem momento agradável, qual vai ser a nossa balança para entender que aquele momento é agradável, né? Então, isso é algo interessante. Então, serve, assim, principalmente de reflexão para seguir outros caminhos, porque, assim, se a gente está se sentindo triste, assim, fazer essa reflexão, né? O que está te deixando triste? Né? O porquê que você está triste? O que você já pode fazer para, de repente, tentar sair um pouquinho dessa tristeza? Então, às vezes, a tristeza serve como um alerta mesmo para você seguir outros caminhos, buscar um novo, evoluir, né? Eu costumo falar que evolução é sempre contínua. Aí, falando do medo, assim, o medo é algo que, para mim, eu gosto muito do medo, assim, porque eu acho que ele é um alerta de autocuidado, de preservação, né? Então, eu acho que o medo ele serve muito como um freio de reflexão, né? De bom senso sobre as atitudes que a gente está tomando, se são atitudes inconsequentes. O que aquele medo vem de vez em quando, né? O medo ele pode estar ali ligado com alguma atitude inconsequente que você está tomando, então é aquele instinto de preservação que você tem. Claro que a gente tem também o medo derivado da ansiedade, então o medo derivado da ansiedade é aquele medo do futuro. Então, assim, por que você está tanto lá no futuro? Né? Porque o futuro, assim, esse medo é um medo um pouco... Aí tem que analisar, esse medo é real, né? Porque se é algo no futuro, qual a chance disso realmente acontecer no futuro, né? O quanto que a gente, de repente, não somatiza essa visão do futuro e deixa de viver o presente, né? Então, muitas vezes essa ansiedade, ela está querendo nos mostrar isso. Olha, vive um pouquinho mais no presente, percebe as coisas que estão acontecendo agora, deixa um pouco de lado o que, de repente, no futuro é algo completamente ilusório, que não vai acontecer. E a insegurança também, né? A insegurança é muito da falta de confiança. E aí eu tenho até um próprio exemplo meu, que isso, assim, não é de hoje, mas às vezes é um medo que não sei por que me bate e que é mais exacerbado. É algo assim que eu já tenho assim desde adolescente, de fase de adolescente, que é o medo do vento. Medo de vento, e esse medo de vento me traz uma sensação, sei lá, que o prédio vai cair. Olha como é ilusório, porque eu sei que o prédio não vai cair.
entende? Eu sei que o prédio não vai cair. Então, assim, só que aí eu comecei... E esse medo, às vezes daí passa, aí tem fases que ele tá um medo mais... que eu sinto mais esse medo. Aí eu comecei a analisar por que que essa fase tá me trazendo esse medo maior. E aí eu comecei a analisar e comecei a perceber que, claro, isso é uma autoanálise, uma autorreflexão, tem aqui o pilar do autoconhecimento, né? Eu percebi esse medo em mim, e aí eu fui começar a analisar o que... Aí é o autoconhecimento, analisar o porquê desse medo. E eu cheguei à conclusão que essa coisa do prédio cair tem muito a ver com insegurança, com autoconfiança, ou seja, olha só como as coisas vão indo. Autoaceitação, ou seja, autoaceitação de mim, né? A autoconfiança de mim, da minha competência de fazer as coisas. Então, assim, olha como é profundo, gente. Uma coisa que pode parecer boba, artificial, uma ilusão minha de um prédio caindo. E eu não falei mais, né? Porque isso são coisas bem profundas, mas meu pai é engenheiro. Então, o prédio cair tem muito de ligação com a competência profissional dele, entende? Então, isso acaba, olha como que é a mente, e acaba trazendo para mim também essa coisa da autoconfiança, da segurança, relacionada à minha competência profissional, entende? Então, claro, assim, isso é um aspecto dessa minha análise, tá, gente? Tem coisas bem mais profundas e também não é só o profissional em si. Mas, então, olha só que bacana você analisar uma coisa que, se você for a fundo e descobrir, você vai investigando, e aí é aquele exercício que eu falei para vocês no início, né? Que é a investigação das nossas emoções. Então, vamos lá. Então, você vê, esse medo para mim é, por exemplo, um alerta. Opa, não, peraí. Vamos analisar aí a causa do medo e vamos virar a chave. Porque eu costumo dizer que, na verdade, essa virada de chave é justamente para você alcançar o próximo nível, né? Então, peraí, mas por que então aqui nesse momento agora eu estou menos autoconfiante? O que eu preciso fazer para ter mais confiança? Né? E aí é a virada de chave, porque a evolução é contínua, né? A gente sempre pode fazer algo para melhorar. E eu gosto muito de uma frase, que essa frase, na verdade, é do Zé Roberto Marques, que ele fala o seguinte, que do veneno a gente se extrai o antídoto, né? Então, é encarar esse medo, ver o lado positivo dele, para quê? Para eu alcançar o próximo nível, né? Então, aí aqui eu falei desse lado positivo, do medo, da tristeza, né? Dessa parte assim que a gente tem um pouquinho de medo de sentir, né? A gente não quer reconhecer que a gente tem medo, raiva, tristeza. E aí tem um lado bom, né? Porque aí nem só de coisas que a gente não quer reconhecer tanto, a gente vive, né? Então tem a alegria. Então a alegria é um momento de prazer, é um momento de que a gente está com energia lá em cima, né? Então, consequentemente, é um carregamento de bateria, né? Então, às vezes a gente fala após o encontro com os amigos, a gente agora está um pouquinho não podendo fazer a amigoterapia, né? Que a gente costuma dizer que esse encontro com os amigos são momentos de alegria, né? Mas aí, gente, olha, só para a gente não ficar só na ilusão de que a alegria é maravilhosa, né? Então, assim, é porque a gente foi acostumado a só enxergar o lado bom da alegria. Assim como a gente foi acostumado só a enxergar o lado ruim da tristeza, do medo, da raiva. Então, gente, e o lado ruim da alegria? Só para vocês fazerem uma pequena reflexão. Só alegria sem conteúdo o tempo todo? Que assim, claro que de vez em quando a alegria sem conteúdo tá ok também. De vez em quando tá ótimo. Agora, já imaginou em ficar naquela alegria o tempo todo, sem conteúdo o tempo todo? É aquela sensação de prazer, mas ao mesmo tempo aquele vazio, né? Então, por isso que a gente às vezes vê pessoas assim muito, entre aspas, alegres, festeiras, animadas, que estão sempre com muita gente em volta. São até alegres mesmo, só que elas sentem um vazio, uma sensação de vazio. Então, viu como a alegria não é sinônimo de felicidade?
Porque alegria é só uma emoção, gente. Como todas as outras. Alegria, tristeza, raiva. Alegria não é sinônimo de felicidade. Felicidade é plenitude. É quando você tem noção do todo. Então, quando você é pleno e passa confortavelmente, de forma regulada, por todas as emoções, sem julgar, né? Sem o julgamento. Costumo dizer que alegria não é felicidade, da mesma forma que dor não é sofrimento, né? Então, momentos de dor, os nossos momentos de dores, tudo bem, é dor, né, gente? Ninguém gosta de passar, é dor. Mas não é sofrimento. Muitas pessoas conseguem ser felizes na dor. Agora, ser feliz no sofrimento você não vai conseguir, realmente. Entende? Então, quando a gente está falando lá daquelas emoções da raiva, da tristeza, do medo, a gente consegue ser feliz com eles. São coisas que talvez nos tragam uma dor, mas ao mesmo tempo se a gente souber lidar, a gente sabe ser feliz. Agora, se a gente não souber lidar e cair em sofrimento, aí a gente não vai ser feliz, né? Aí, só para terminar, assim, a última... Não, tem mais dois de positivo, né? Que é a serenidade e o empoderamento. A serenidade é aquela sensação de pertencimento, né? Que indica que a gente está fazendo as escolhas certas, as escolhas coerentes. Então, assim, vê que aqui eu não estou falando de escolha incorreta, certo ou errado. Eu estou falando de escolhas coerentes. A gente só sabe se as nossas escolhas estão coerentes quando a gente pratica o autoconhecimento, né? Só que a gente tem essa sensação de serenidade, né? Quando é bem intuitivo, genuíno. Você sente, é aquela sensação de consciência tranquila, né? Então, é o que te traz a satisfação, a confiança, o acolhimento, a autoaprovação, né? A autoaprovação. Então, é quando você está sereno. E o empoderamento, que é quando você se sente valorizado, respeitado, importante, útil, né? Então, todas essas emoções, quando você se sente de forma muito natural e integral, como eu falei, esse terceiro passo aqui é a integração das emoções. Então, você vê, primeiro é a percepção. Você precisa estar apto a reconhecer. Isso aqui a gente está falando dos 4 passos da autorregulação, né? Percepção, apto a reconhecer. Segundo passo é a aceitação das nossas ambiguidades. E aí, olha, aceitação das nossas polaridades, né? Das nossas ambiguidades. Né? Sem julgamento de bom, ruim, luz, sombra. Mas tudo bem, luz, sombra, mas integral, somos. Tudo bem, reconhece isso como um todo. Né? Porque esse todo é justamente o que nos dá essa sensação de plenitude, de integralidade e a felicidade. Que aí a gente consegue aceitar todas as emoções, todos os lados, todas as nossas partes, né, ambíguas, luz e sombra. E aí a gente vai para esse terceiro, que é a integração, que eu mostrei aqui, integração do lado positivo. Então, a gente perceber que todas essas emoções podem ter o nosso lado positivo e elas são uma reação do nosso organismo. Então, elas estão ali para nos falar algo, né? Para, enfim, fazer com que o nosso organismo realmente haja, porque a nossa emoção, ela traz também hormônios, né? Então, hormônios que vai nos fazer ter mais atividade ou ficar mais quietinho, reflexivo, intuitivo. Isso faz parte. Isso tudo é regulação. E aí a gente vai para o último passo, que seria o passo da construção da tela mental positiva ou construção de uma mentalidade positiva, que é o da transcendência. Que aí é onde a gente entra aqui na nossa roda. E aí, aqui, gente, olha que legal. Quem quiser, bate um print, ou então depois eu mando para a Sol também, passar para vocês essa ferramenta, porque é muito bacana. E aí vocês vão ver, ali no centro são as emoções básicas. Isso aí é uma tradução, então por isso que não está exatamente, ó, o bravo é raiva, tá? Bravo é raiva, triste, tranquilo é a serenidade, é o sereno.
poderoso é o empoderado, né? O que eu acabei de falar, o empoderamento, que é quando você se sente valorizado, respeitado, importante, útil. Alegria e assustado é o medo, tá? Então, são essas emoções aí que a gente está trabalhando, essas 6. E olha que interessante, gente, porque vão analisando aí. Por exemplo, no medo, que é o assustado, olha só, no meu caso, no exemplo que eu dei para vocês, olha só que como foi a insegurança, né? Que eu falei para vocês. A insegurança. E aí, o interessante daqui, gente, eu trouxe essa roda para vocês verem, que aí se você vai lá para o outro lado da roda, e aí você vai para o contraposto, né? Você pode ir desse lado, vamos fazer assim, como se fosse um corte no meio, né? Então, por exemplo, você pode ir do medo pro tranquilo ou pro empoderado, tá? Então, você pode escolher de acordo com o que fizer mais sentido para você. Então, por exemplo, quando eu percebi que o meu medo, na verdade, ele anda um pouquinho de dentro para fora, é quando você começa a especificar, né? E muitas vezes você não sabe que o seu problema é medo. Você simplesmente está se sentindo, vamos dar um exemplo de desnorteado. Nossa, eu estou desnorteado. Aonde vem esse seu desnorteio? Aí, se você fizer o caminho, olha só, você vai confuso, e aí você chega no medo. Ah, peraí, então isso aqui é um medo. E aí, o que eu posso fazer para, de repente, que aí a gente está no quarto passo, que é a construção da mentalidade positiva. Aí você vê a oposição. A oposição, aí eu vou dar o meu exemplo novamente, a insegurança, olha, eu, na verdade, precisava o quê? Porque eu falei que eu estava o quê? Era a minha falta de autoconfiança, tinha a ver com competência da profissão do meu pai, que passa para mim. Então, olha, eu fui lá para o outro lado, ó. Aí, quando eu achei a serenidade, a confiança, opa, é isso. Porque também é isso, tá, gente? É vocês analisarem o que, de repente, aquilo vai te trazer essa... Você fala, não, realmente. Porque, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, o medo você pode contrapor com coragem, dependendo do estilo do seu medo. Mas, por exemplo, coragem para mim não fez muito sentido. Era muito mais algo de confiança, de, sabe, autoconfiança. Então, assim, você vai saber o que faz mais sentido para você. Então, no meu caso, foi a confiança. E foi, olha, confiança, a questão da segurança, de me sentir segura. Olha que interessante. Numa criação que minha mente fez do vento com o prédio. Né? E aí vou até dar um outro exemplo, que aí esse é muito interessante, gente, que foi o seguinte: uma determinada situação, eu fiquei com muita raiva de uma pessoa, que não foi essa da história que eu contei para vocês da ciclovia, não. Eu fiquei com muita raiva dessa pessoa, uma pessoa do meu convívio, né, família, então eu fiquei com raiva dessa pessoa, numa discussão. E aí, e nessa, gente, eu não consegui transmutar, tá? Confesso para vocês, foi discussão feia mesmo. Mas tudo bem, passou, depois a gente se pediu desculpas, passou, tivemos vários outros encontros familiares e passou, gente, eu juro, eu não sou uma pessoa rancorosa, nem um pouco, não mesmo. Passou. E aí, muito recentemente, do nada, a pessoa nem me fez nada, surgiu essa raiva de novo. Assim, gente, o que é isso? O que essa raiva tá querendo me mostrar? E era uma bobeira. E aí eu percebi, aí eu fiz essa mesma, ó, aí vamos lá na raiva. É o bravo, né? Eu comecei a tentar identificar de onde vinha. Aí eu percebi que quando, na situação em que houve a discussão, eu me senti rejeitada e ressentida, tá? E aí eu vi isso, eu falei assim, opa, então foi por aí. E aí eu descobri que nessa situação hoje, que me fez ter novamente, despertar novamente essa raiva, foi uma situação que me fez eu me lembrar de quando eu era criança e que eu me senti rejeitada nessa situação. Porque, na verdade, o que me fez despertar foi uma situação com a minha filha. Como eu estou falando aqui, é uma situação de família. Mas
a pessoa não fez nada não, tá, gente? Só para vocês entenderem. Mas foi uma situação, um acontecimento que me fez, através da minha filha, me fez despertar essa raiva novamente. Só que eu não tinha entendido que essa raiva foi uma coisa que eu me senti rejeitada lá atrás. Então, quando eu fui buscar para entender o que era essa raiva, que eu vi a questão do ressentido, do rejeitado, eu falei assim, opa, peraí. Aí eu percebi que aquele sentimento que eu estava sentindo, na verdade, era essa rejeição que eu senti lá no passado. Só que, gente, se vocês forem ver, a rejeição, se eu não me engano, tá no medo. Então, olha só que interessante. Começou com uma raiva, com uma briga. Começou com uma raiva, com uma briga lá atrás. Que me despertou novamente essa raiva, só que essa raiva, na verdade, não era raiva, era medo, porque era rejeição que eu senti lá atrás. E aí, quando eu fui fazer essa análise, então, gente, é isso. Às vezes você, numa situação, você percebe, opa, peraí, mas esse ressentido aqui, no fundo, começou, foi despertado pela raiva, mas no fundo, eu não fiquei magoado, né? Tipo assim, eu não fiquei cultivando isso por causa da raiva. Na verdade, isso, ó, me trouxe essa sensação do medo. E aí, quando eu fui buscar para entender, né, essa rejeição, quando eu fui buscar a contraposição, vocês não vão acreditar. Chegou de novo na confiança, na segurança. Entende, gente? Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes tem uma única base. Que, se você for fazendo o caminhozinho, você chega lá. Então, olha que, na verdade, algo, é um sentimento que acaba despertando e aflorando várias outras coisas, várias outras situações. E aí, gente, então aqui para a gente poder finalizar, que eu também não quero pegar aqui muito do tempo de vocês, eu pediria isso. Se vocês pudessem agora, nesse tempinho, darem uma olhada naquele exercício que eu fiz com vocês, agora, ainda há pouco, que vocês escreveram um acontecimento. E aí eu falei assim, descreve o acontecimento e diz aí o que... põe a palavra do acontecimento e diz aí o que, de repente, você sentiu. E aí tenta identificar aqui nessa roda, porque pode ser que o que vocês tenham escrito pode estar aqui na extremidade, né? Que aí seria algo assim bem específico, porque como eu falei, às vezes você está se sentindo, por exemplo, como que eu vou dizer, desconfiado, mas você não sabe que essa desconfiança vem de uma raiva, né? Então, isso seria mais para vocês analisarem, ou de repente vocês podem estar aqui, ou no meio, ou dentro. Então, o exercício aqui é vocês pegarem esse acontecimento e fazerem isso. Se for na extremidade, aí vai buscando a causa. E na hora que você chegar na causa, tenta transmutar, que aí é esse quarto passo. Aí o trabalho vai ser o da transmutação. Então, por exemplo, se foi alguma coisa que, sei lá, você ficou com ciúmes, você se sentiu com ciúmes. Aí, ó, o ciúme está aqui, na extremidade da raiva. Aí você pode ir fazendo o caminho e tentar identificar, tá, mas esse ciúmes foi por quê? Uma situação de egoísmo que me deixou com raiva desse egoísmo, o que aconteceu ali? Aí você vai indo, entendeu? Aí, bom, tudo bem, é raiva. E aí você já sabe a causa, foi uma raiva. E aí você tenta, tudo bem, mas como que eu posso compensar essa minha raiva, né? O que vai me fazer deixar de ter raiva? O que eu teria que entender desse acontecimento para seguir o próximo nível? E aí, de repente, você vai chegar aqui no valorizado. Então, é porque você foi tolhido nesse seu empoderamento de se sentir valorizado, porque quando você se sente valorizado, você se sente útil. Então, aqui, você, de repente, querer trabalhar essa forma de se sentir valorizado, de se sentir útil, de mostrar o seu valor, de não precisar que os outros reconheçam o seu valor, mas de você saber o seu valor,
Então, às vezes tem isso, né? Porque o ciúmes pode ser, olha, você ficou com ciúme, mas peraí, o seu valor? Você tem que acreditar em você, saber o seu valor. Então, o trabalho aqui é esse, gente. Essa roda das emoções é muito isso. É você saber catalogar, saber decifrar e, se for algo que você quer, né, transmutar, você vai buscar lá no outro lado da roda para transmutar. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. E mesmo que vocês, de repente, agora, nesse momento, até faz assim de forma mais artificial, mas depois, com calma, porque aqui, ó, por exemplo, os meus exemplos que eu dei foram tempos e tempos assim de reflexão, né? Então, de repente, agora eu voltei. Então, de repente, num momento em que vocês estiverem mais com vocês mesmos, né? E fazerem todo esse caminho, aí talvez seja bacana. E como vocês podem perceber, então, as emoções básicas são essas, né? Que estavam lá naquele centro, mas vocês veem que elas têm uma complexidade, elas vão dando margem a várias outras, né? Então, e aí essa arte da autorregulação é justamente isso, a gente aprender a entrar em contato com isso, né, nesse passo a passo, até chegar nesse último passo, que é o melhor de todos, que é o da construção de uma mentalidade positiva. Então, a ideia de você estar aqui desenvolvendo a sua inteligência emocional, desenvolvendo essa característica da autoconsciência, que é um dos pilares da inteligência emocional, é justamente você estar aí para que você consiga, né, lidar melhor nos relacionamentos, entender melhor quais são as suas questões. Às vezes, uma determinada situação te deixa, como eu dei o exemplo aqui, me deixou com uma raiva, algo que não era para eu ter raiva. Então, né, eu entender o porquê dessa raiva, eu acho que é muito bacana e eu acredito muito que a roda das emoções, ela ajuda muito nisso, né? Então, fico por aqui na minha fala. Nossa, E muito. abro para perguntas também, né, Solimar? Não sei se a gente ainda tem algum tempinho, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, A gente enfim, sempre abre o deixar à tempinho mesmo vontade. depois que o tempinho acabou. É o combinado. Deixa eu só responder algumas coisas. Lali, outra menina que perguntaram. A Renata falou que vai disponibilizar a roda para gente, tá? Então, vocês vão poder ver. O vídeo também vai estar disponibilizado. Então, de repente, vocês podem assistir novamente, pausando, fazendo exercício. E pelo menos aqui, na minha visão, deu para ver a roda inteira. Só um pedacinho que cortou, mas foi que a gente conseguia ver o que estava escrito, tá? Então dá para assistir ao vídeo novamente, tranquilo, tá bom? A gente vai abrir para perguntas, deixa eu só. E você vai fazer aquele negocinho também no final, não é isso? Que negocinho. Vou. Então, assim, só mais uma vez agradecendo antes de abrir para perguntas, agradecendo, fechando assim com um resumão, é claro. Nós aprendemos a expressar. E aí, Renata, me corrige, porque agora eu vou fazer um resumo com o que eu entendi, né, aluna, né? Uhum. De acordo com o que eu anotei aqui, fui só anotando tudo, a gente aprendeu, quando nasceu, como bebê, a expressar nossas emoções. E a questão é que a gente desaprendeu a manifestar essas emoções. E aí, quando você falou de fazer até coisas conscientes, né, escovar dente, outras coisas, me lembrou 2 livros, até fica a dica aí. Um é Inteligência Positiva, do Chamini, Shirzad Chamini, que a gente já viu dos sabotadores, e ele fala que para vencer o sabotador é ter essa atenção plena. E o outro que eu ainda não li, confesso a vocês, mas que quando você foi falando, eu falei assim, caramba, tem que ler esse livro. É O que você enxerga quando desacelera. E eu sou tipo seu marido, então eu preciso. Nós vimos aí os pilares da inteligência emocional, né, da autoconsciência. Eita, peraí que minha cola fechou, né? Porque eu fiz no bloco de notas hoje, não fiz no caderno. Autoconsciência, autogestão, empatia, habilidade social e com todos os desdobramentos. Falou muito sobre reconhecer a emoção, aceitá-la, que não quer dizer só passivamente, mas no sentido de aceitar, não criticar, e transmutar, ou seja, fazer uma mutação, fazer uma mudança. Esse deu um exemplo muito interessante da respiração e da água. Então, gente, copo d'água o tempo inteiro já faz bem para a saúde, e respiração, que ela vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Um pouquinho daqui a pouco, quase que não sai. Você falou muito importante também, que eu anotei aqui, sobre integrar o lado positivo das emoções. Realmente não tem nada negativo com nenhuma emoção.
desde que saibamos reconhecê-las, usá-las e transmutá-las. Talvez seja, né? Seja isso aí. Eu gostei muito quando você falou do medo do vento. Você falou, eu sei. E você falou, eu sei muito forte, eu sei que o prédio não vai cair. Então, gente, emoção está diferente da razão. Então, o racional dela, ela sabe, ela não é idiota, ela é estudada, mas a emoção é isso, mexe com a gente, tá? E você falou, então, da raiva, da tristeza, do medo, da alegria, da serenidade, do empoderamento, gostei bastante. E a roda das emoções, que está todo mundo querendo, acho que a primeira pergunta, eu quero. Eu fiquei lá vendo quando você falou do caso, eu tive um caso hoje, que a contabilidade me pediu documento de 18 meses, e assim, do nada, querendo para hoje, e eu senti muita raiva, eu fui tentando lá ver, não sei se eu consegui ver. E duas frases que eu acho que foram, assim, as frases da gente colocar no cartaz, né? Todo julgamento é uma confissão e do veneno que se extrai o antídoto. Então, assim, foi meu resumo que eu quero te agradecer imensamente. E, pessoal, a Renata é toda de vocês. Pode abrir microfone, pode perguntar, pode pedir bis. Bom, no caso aqui, eu fico feliz porque, pelo menos você, né? Tudo bem que você é professora também, mas pelo menos com o seu resumo eu consigo perceber que eu acho que eu consegui me fazer entender um pouquinho, né? Que é isso que a gente pretende aqui. O nosso objetivo maior é esse, né? Tentar passar isso para vocês e que, de fato, isso vocês possam refletir, possam analisar e possam aplicar no dia a dia de vocês, na vida de vocês, né? Eu acho que esse é o meu objetivo principal. Então, se eu conseguir um pouquinho aí de cada uma de vocês chamar a atenção para essa reflexão, eu já estou feliz, a minha missão já foi cumprida aqui. Então, eu vou abrir aqui para ver se alguém tem alguma pergunta. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Chega um horário que o cérebro fala assim, pergunta não. Eu não estou nesse horário, não. Quando você perdeu o sono. Lali quer falar? Eu estou na intimidade do Lali. Olha só, eu esqueci de anotar. A câmera para a gente te ver? Bom, tô horrorosa, tá, gente? Tô doente, mas vou abrir. Ninguém se espanta. Olha, se o teu horrorosa é assim, imagina. Olha, assistimos juntas, foi muito bom. Que coisa boa. Que bom. Fizemos anotações, É porque eu anotei, o primeiro passo é reconhecer, é percepção. O segundo é aceitação, o terceiro a gente perdeu. Integração, o terceiro é integração das emoções, do lado positivo das emoções. Tá, o quarto pegamos. O quarto é a construção da mentalidade positiva. Sim, adorei. Adorei. Tá aplicada, viu? Tudo organizadinho. Muito bem, prazer, Lali. Gente, então, eu preparei aqui para vocês, eu até falei com a Sol o que ela achava, ela me deu autorização. Como a gente falou muito dessa coisa do perceber os sinais do nosso corpo, a gente falou um pouquinho desse treinamento de respiração consciente. Então, eu vou trazer aqui para vocês, é muito breve, é uns 3 minutinhos, 5 no máximo, de uma respiração consciente para vocês, tá? E então todos fiquem muito à vontade. Se você começar a fazer e por algum motivo você não quiser mais fazer ou não se sentir mais à vontade para continuar, pode parar. Quem quiser fazer de olho aberto pode fazer, quem quiser fazer de olho fechado pode fazer. Então vocês fiquem muito à vontade. Eu só vou pedir para que vocês tentem sentar de uma maneira assim confortável, pode ser até numa cadeira. Eu, por exemplo, estou aqui na minha cadeira, tá bom? Então, pode ser numa cadeira, com os pés para baixo, apoiados no chão. Só peço para que esteja com a coluna ereta, quem tiver num sofazinho, tentar se sentar sustentando a coluna, tá? Então, mas quem tiver, de repente, no chão ou na cama, pode estar com as pernas cruzadas, ou então estica a perna e encosta em algum apoio nas costas, mas tentar ficar o mais confortável possível, tá? Então, a gente vai fazer essa respiraçãozinha. E a ideia é isso. Na verdade, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma técnica de respiração que ela combate a ansiedade, o estresse. Então, se você quiser fazer no dia a dia, às vezes, quando você acordar, fazer 3 minutinhos dessa técnica, ou ao longo do dia, se você sentir necessidade, como se fosse um recarregamento de bateria, você pode fazer,
tá? E aí eu vou ensinar aqui para vocês. São esses 2 dedinhos aqui, ó, que vocês vão colocar nessa parte central aqui da testa, tá? Então, vocês não precisa ser forte, nada, só encosta levemente, tá? Isso aqui vai te chamar a atenção, o seu glóbulo frontal, para te concentrar, para te trazer esse foco. E aí, automaticamente, você acaba saindo do estresse, da ansiedade, porque você vem mesmo para o presente aqui, tá? E a respiração, vou tirar só para vocês verem, tá? A respiração é o seguinte: vocês vão inspirar com as 2 narinas. A primeira inspiração vai ser com as 2 narinas abertas, tá? Então, você vai fazer a primeira. E aí, depois, você vai fechar a esquerda, a narina esquerda, e soltar pela direita. E aí, você faz o caminho inverso. Inspira pela direita e solta pela esquerda. O mesmo caminho da esquerda, inspira e solta pela direita. Então, a gente vai ficar fazendo, vão ser 3 minutinhos dessa respiração e a gente vai fazendo essa alternância, tá? Então, vamos começar primeiro. Quem quiser pode fechar os olhos, tá? Então, e quem não se sentir à vontade, tudo bem, pode fazer de olho aberto também, tá? Então, inspira com as 2 narinas, põe os dedinhos na testa. Fecha a narina esquerda e solta pela direita. Inspira pela direita. E solta pela esquerda. Inspira pela esquerda. E solta pela direita. Vai fazendo essa alternância bem concentrada. Na hora de inspirar, preenche todo o pulmão. E na hora de soltar, esvazia todo o pulmão. Então vai fazendo e vai sentindo os seus pulmões abrirem. E na hora de exalar, fazendo esse movimento, vai se concentrando, vai percebendo o ar numa narina e na outra, vai percebendo as diferenças de uma e outra, sentindo o ar passar pela sua narina. Com isso, você também vai equilibrando o seu lado direito, o seu lado esquerdo, as suas funções cerebrais do lado direito, do lado esquerdo. Com foco na testa, nesse centro entre os seus olhos, bem no meio da sua testa. Joga o ar para lá, para esse centro, como se fosse oxigenar. Então, inspira e joga o ar para o centro da sua testa. E expira, liberando toda a tensão. E vai sentindo como seu corpo já está relaxado. Agora você faz uma inspiração e joga o ar lá para o seu coração.
Preste atenção nos seus batimentos cardíacos. E solta o ar esvaziando essa área, deixando as emoções fluírem. E vai percebendo o seu corpo e percebendo o quanto você já está mais sereno. Então, aos poucos, você pode retomando a sua respiração normal, fazendo essa respiração mais fluida, sem a técnica. Mas vai sentindo como essa respiração está mais consciente, te trazendo uma paz. Então, quando você estiver pronto, você pode ir voltando. E quando você quiser, você pode abrir os olhos no seu tempo. Então, como eu sempre gosto de dar aquela espreguiçadinha. Essa respiração te traz, te aterra, né? Te traz para a realidade, te traz para se conectar com o seu corpo e realmente perceber o seu corpo, te ancora, te traz essa presença. Então você consegue se acalmar, de repente numa situação em que você esteja mais agitado, então você dá aquela acalmada. Cientificamente falando, então, na verdade, você traz realmente o foco, né, dos seus neurônios aqui para a parte frontal do seu cérebro. E quanto mais você faça essa prática, mais você desenvolve isso. Por isso que o frontal dos meditantes, né, você faz uma ressonância, você percebe que eles têm criaram mesmo uma massa que eles chamam de massa negra aqui na frente. Então, isso faz com que você tenha decisões mais assertivas, mais clareza, mais objetividade no seu dia a dia. E aí, como a Sol falou, daquela minha fala que eu sabia que o prédio não ia cair. Então, por exemplo, esse exercício é justamente isso, é te trazer para a realidade, né? Porque aí, neurologicamente falando, a amígdala, que é o meu emocional, que está trazendo esse medo para mim. Então, quando você sai da amígdala, né, e nesse exercício de respiração, você põe para fora essas emoções e você volta, é como se fosse uma oxigenação do cérebro mesmo, e aí você volta a raciocinar mais perfeitamente. Então, por isso que essa respiração também faz você sair de uma crise de ansiedade, por exemplo. Essa respiração eu recomendo para pessoas que às vezes estão em crise de ansiedade. Às vezes, numa crise, se a pessoa está em crise mesmo, primeiro eu falo assim, olha a sua volta. O quadro laranja, a cortina branca, sofá macio. Por quê? Isso é uma pessoa que está em crise, gente, isso é até bom para vocês, ou vocês estarem, ou até vocês passarem adiante, né? Se a pessoa está na crise, ela precisa vir para o presente. E aí não adianta ela começar a fazer essa respiração que ela não vai conseguir. Então, primeiro ela volta. Parede branca, quadro bonito, sofá confortável. Então, ela começar a olhar e narrar o que tem à volta dela. Isso já faz ela aterrar. Aí depois faz a respiração para ela sair daquele estado, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá muda, eu tô falando. Se deixasse por a gente ia ficar aqui a madrugada toda, né? Eu quero te agradecer imensamente, agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu sei que não é horário, né? Quase 10 horas, então vocês estarem aqui. Já teve gente colocando aqui no chat, adorei, estava precisando disso hoje, então você pode ver. Eu coloquei a nossa hashtag Projeto Go On e @cantinhozen.rj, @solimarsilva.pro, se vocês puderem tirar uma print para guardar esse momento, né, no coração. E
colocar uma frase, uma palavra, o que vocês estão levando, colocar nas redes sociais, que a gente é fofoqueira, né? A gente vai ver nas redes sociais. E agradecer imensamente esse final. Tá todo mundo zen, todo mundo feliz. Então, se Ai, vocês que bom. puderem abrir a câmera de vocês, a gente fazer o nosso momento print para guardar de recordação. Meu cabelo horroroso mesmo. Não tô doente, Lali, mas tô... Você vai falar, nossa, você pensei que você tava com esse cabelo. Não tô. Então, se Carol, ó, intimidade, a Carol, Nathalie, Patrícia, vocês puderem abrir um minutinho só para aquele nosso momento print. Vamos, né, guardar para a posteridade. A Kátia teve que ir embora, ela pediu desculpas, mas falou que teve que ir, por causa do, né, horário, aquela coisa toda. E todo mundo lindo, maravilhoso. Patrícia, estou vendo só com o seu nariz para cima. Vê se dá Eu não estou vivendo. Isso. E aí é o momento que vocês também dão print de vocês. Ai, peraí, deixa eu dar um print aqui no meu celular também. Me manda, seu celular é fashion. Oi. Vai vir os bastidores com meu caderninho aqui. Que bom. Então, pessoal, Gente, olha, mais uma vez eu gostaria de agradecer. Peço desculpas à confusão aqui do arquivo, mas enfim, eu espero que no final das contas a mensagem que eu queria passar tenha sido passada. E espero que vocês agora, nesse momento, pós-respiração consciente, vocês tenham uma bela noite de sono e que vocês possam praticar isso com mais constância na vida de vocês. Obrigada por você ser um grande presente nas nossas vidas hoje, tá? Obrigada a todos vocês, todas. E o pessoal que vai assistir gravado, né? Vocês já sentiram como é que é? Espero ter assistido num local tranquilo. Vou avisar lá no grupo para assistir em um local tranquilo, para que vocês possam aproveitar bastante. Então, pessoal, beijos, boa noite, fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.